Bom, na nossa pauta, um outro pronunciamento importante do ministro das Minas e Energia, e que precisa, obviamente, do governo Lula, que precisa ser ampliado, né? Que é positivo, num certo sentido, mas, obviamente, é muito limitado. Né? E esses posicionamentos limitados eles não servem para conter o avanço da pressão do outro lado. Eles são uma política de meio termo, que, como tal, né, fica no meio do caminho e, diante da pressão muito grande do imperialismo, acaba cedendo para o outro lado. Mas hoje o ministro Alexandre Silveira anunciou que o governo vai acionar a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para abrir um processo disciplinar contra a Enel, a Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, por conta dos apagões aqui em São Paulo, na capital, mas também na Grande São Paulo. Bom, e a medida pode culminar, inclusive, com o fim do contrato de concessão da empresa. Né? A medida foi anunciada hoje pela manhã. Segundo o ministro, os contratos com as distribuidoras, não só no caso da Enel, mas também nas demais, são frouxos e não atendem ao requisito principal de suprir as necessidades básicas do consumidor. Né? Por isso, ele disse que é necessário renegociar, chamar atenção para qual é a política do ministro e do governo Lula. Né? Renegociar as concessões. Né? Segundo ele, a ANEEL deve ter uma resposta sobre o processo nos próximos 20 dias, né? E nos próximos meses a empresa estará sob um processo de caducidade, né? Que é a perda da concessão. Bom, eu quero destacar, né, que, não só para a gente, aqui, obviamente, a maioria dos nossos amigos internautas acompanharam, né? A Enel foi responsável aí por uma série de apagões aqui em São Paulo, o maior deles, né, registrado em 3 de novembro do ano passado, mas a partir daí tem, e antes disso daí, e depois, uma série de pequenos apagões. Por exemplo, nós tivemos dias atrás o centro de São Paulo, toda uma área do centro, que ficou sem energia por mais de 24 horas, com lojas fechando, moradias sendo prejudicadas. Naquela ocasião, no final do ano passado, foram 7 dias. A energia em várias regiões de São Paulo só foi retomada 7 dias depois. É o resultado da política da falta de investimento, né, não só da Enel, mas de todas das empresas, dos tubarões que tomaram conta das empresas estatais, que não tem investimento, é só receber, é só lucrar, né? É só garantir aí os seus próprios interesses, né? E defender aí os seus interesses contra os interesses do povo brasileiro. Pois bem, o ministro, né, expressou essa posição de renegociação. Nós dizemos claramente que é preciso, a esquerda deveria apresentar um programa próprio. Né? Nós, do PCO, defendemos, e é necessário que o movimento sindical e os companheiros do setor eletricitário, setores urbanitários, que é a Central Única dos Trabalhadores, e os sindicatos do país, né, que as organizações populares de São Paulo e de todo o país, levantem a proposta de reestatização da Enel, né, da volta da Eletropaulo, né, federalizada, sob o controle nacional, uma empresa estatal, sob o controle dos trabalhadores, e a reestatização de todo o sistema elétrico. É preciso acabar com essa bandalheira, né? É preciso acabar com a farra, né? Totalmente criminosa, prejudicial ao povo brasileiro, né? E essa é a maneira efetiva de sanar o problema. Reestatização já de todo o sistema elétrico, de todo o sistema Eletrobras, cancelamento, né, por crimes contra o país, né, sem indenização, né, do processo privatizatório, né, de privatização e de privataria, a gente poderia dizer, como, né, um autor cunhou algum tempo lá atrás, processo de privataria, né, dessas empresas do setor elétrico, da Eletropaulo, da Eletrobras e de tantas outras empresas que foram entregues de mão beijada, não há investimento, colocam em risco
não só o atendimento imediato da população brasileira, mas as condições necessárias para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da economia nacional, nessa e em outras áreas fundamentais, como é o caso da Vale do Rio Doce, como é o caso da Petrobras e outros setores importantes. Bom, a gente vai em frente